Olá, gente, sejam muito bem-vindos. Mais um encontro nosso com a Palavra de Deus. Mais um dia que a nossa sala se reúne e seguiremos juntos o nosso plano de leitura bíblica anual. Hoje é o dia de número 340. Apocalipse, capítulo 10. Apocalipse, capítulo 10. Antes, vamos fazer a nossa... Aguardar um pouquinho, voltar. Aí, voltou, né? Deixa eu aguardar só mais um pouquinho para restabelecer as conexões. Se voltou, podemos seguir com a leitura. Apocalipse 10. Versículo 1. E eu vi um outro anjo poderoso descer do céu, vestido com uma nuvem e um arco-íris estava sobre a sua cabeça, e a sua face era como o sol, e os seus pés como pilares de fogo. E ele tinha em sua mão um pequeno livro aberto, e ele pôs o seu pé direito sobre o mar e o seu pé esquerdo sobre a terra, e clamou em alta voz, como quando um leão ruge. E quando ele clamou, 7 trovões proferiram suas vozes. Lembrem-se que nós estamos aqui na parte que fala sobre os ais de Deus, né? Esse aqui, então, é mais um ai. Lembre-se que ontem nós encerramos concluindo os 4 ais, né? E aí o anjo falou, ai da terra por causa dos próximos, né? Então aqui nós estamos diante de mais um ai. Neste, um anjo descendo do céu na terra, coloca os seus pés, um no mar, outro na terra, dá o seu grito. Na sua mão tinha um livro pequeno, conforme João está dizendo aqui. Versículo 4. E quando os 7 trovões proferiram suas vozes, eu estava prestes a escrever, e ouvi uma voz do céu me dizendo, sela essas palavras que os 7 trovões proferiram, e não as escrevas. Então, ele falou algo. João estava prestes a escrever esse algo que ele ouviu, mas uma voz disse, essa não, sela essas palavras que você ouviu. Sela. Não as escreva. Versículo 5. E o anjo que eu vi em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para sempre, sempre, o qual criou o céu e as coisas que nele há, e a terra e as coisas que nela há, e o mar e as coisas que nele há, que não haverá mais tempo. Mas, nos dias da voz do 7º anjo, quando ele começar a soar, o ministério de Deus será cumprido, como ele declarou aos seus servos, os profetas. E a voz que eu ouvi do céu falou comigo novamente e disse, vai e toma o pequeno livro que está aberto na mão do anjo, que esteve em pé sobre o mar e sobre a terra. E eu fui até o anjo e lhe disse, dá-me o pequeno livro. E ele me disse, toma-o e come-o, e ele fará o teu ventre amargo, mas em tua boca será doce como mel. E eu tomei o pequeno livro da mão do anjo e o comi. E ele era na minha boca doce como mel. E assim que eu terminei de comê-lo, meu ventre ficou amargo. Ele me disse, tu deves profetizar novamente diante de muitos povos e nações, línguas e reis. Então, nesta visão que João teve, algumas coisas que esse anjo proferiu como uma voz de trovão, João ia escrever
Deus não permitiu. Mas o livro pequeno que tinha na mão desse anjo, o Senhor falou: vai lá e pega esse livro que está na mão do anjo. O anjo lhe disse: toma e come essas palavras. Quando você comer, ela vai ser doce, mas quando você ingerir, ela vai ser amarga. Eu me lembro da mesma coisa que aconteceu com o profeta Ezequiel. Vocês se lembram? Lá em Ezequiel capítulo 3, quando Ezequiel recebeu também uma profecia que ele deveria entregar para o povo. Ezequiel capítulo 3, versículo 1. Além disso, ele me disse: filho do homem, come o que tu encontrares, come este rolo e vai falar à casa de Israel. Assim que eu abri a minha boca, ele me fez comer o rolo e disse-me: filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas com este rolo que eu te dou. E eu comi, e na minha boca era como mel para doçura. Então, o profeta recebe o rolo, algumas palavras, quando ele come também era doce. Só que o profeta recebe da parte de Deus uma palavra para quê? Para profetizar, para anunciar, para pregar, para falar. E o ministério do profeta Ezequiel, as palavras que o profeta Ezequiel pronunciava se tornaram amargas. Foi um ministério amargo, foi um ministério difícil, foi um ministério cheio de amarguras, como a gente vê aqui no versículo 14. Ó, o versículo 7. Mas a casa de Israel não ouvirá, porque eles não ouvirão, tal, enfim. Versículo 14. Então o Espírito me levantou e me levou embora, e eu me fui em amargura no calor do meu espírito, porém a mão do Senhor era forte sobre mim. Então, as palavras doce que o profeta Ezequiel recebeu, ao profetizar, ao falar para as pessoas, acabou que aquilo se tornou para ele em amargura. Assim como aqui em Apocalipse 10, as palavras do livro que João recebe com doçura, porém ao ingerir se torna amargo. Então, assim tem acontecido e acontece com o ministério da pregação da palavra. Você vê que nós pregamos a palavra, nós pregamos a doce palavra de Deus, mas muitas vezes para o pregador aquilo se torna em amargura por causa da rejeição das pessoas, do desprezo dos ouvintes, e também se torna em amargura para alguns ao ingerir essa palavra. A palavra é doce, é a palavra do Senhor, mas alguns, aquilo, ela não digere, vamos dizer assim. Ao ingerir se torna amargo. Não quero isso para mim, rejeito. Então, o anjo falou: você ainda vai ter que profetizar para muitas nações. Essa palavra que eu estou te dando, que você está comendo, essa revelação, ainda vai chegar a muitas nações, mas para muitos se tornará em amargura. Tanto para quem prega, a amargura do desprezo, como também para quem recebe quando rejeita a doce palavra. Vamos para o capítulo 11. E foi-me dado um caniço, semelhante a uma vara. Então, um caniço, uma vara de medir, como a gente já viu também no livro dos outros profetas. E o anjo que estava em pé disse: levanta e mede o templo de Deus, e o altar, e os que adoram nele. Mas o átrio que está fora do templo, deixe-o, e não o meças, porque foi dado aos gentios, e eles pisarão a cidade santa por 42 meses. E eu darei poder às minhas 2 testemunhas, e elas profetizarão por 1260 dias, vestidos de sacos de crina. Tá? Então, nessa visão, João
recebe uma vara para medir o templo. Qual templo? O templo, o último templo construído, foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Então, o último templo que João viu na terra, a essas alturas, já tinha sido destruído. Quando Jesus disse aos seus discípulos, predisse, né? Vocês estão vendo? Esses edifícios, essas construções que compõem aqui toda a construção do templo, vai cair. Não vai ficar pedra sobre pedra. E de fato, depois daquele ataque romano, né? Como a gente já falou aqui para vocês, inclusive na visão panorâmica, caiu, derrubaram o templo, saquearam, levaram tudo, enfim. Só que, antes da volta de Cristo, um templo vai ser reerguido, como as profecias estão apontando. E um novo templo também, é claro, né, da Nova Jerusalém. Então, o templo que ele vai medir aqui não é aquele que ele conhecia, tá? Aquele foi derrubado. E acontece o seguinte, o anjo fala para ele medir o templo, mas o átrio não precisa medir, porque foi dado aos gentios, e eles pisarão a cidade santa por 42 meses. Um período de 1.260 dias. Exatamente. Esses 42 meses somados dá 1.260 dias. Versículo 4. Estas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que ficam diante de Deus na terra. E ele também fala aqui das testemunhas, né? Versículo 3. É importante ressaltar isso aqui, ó. E eu darei poder às minhas 2 testemunhas, e elas profetizarão por 1.260 dias vestidos de saco. Então, 2 testemunhas que se levantarão para testemunhar sobre Cristo, ainda nesse período. Essas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que ficam diante do Deus da terra. E se algum homem os ferir, fogo sairá de suas bocas e devorará seus inimigos. E se algum homem os ferir, ele deve desta forma ser morto. Eles têm o poder de fechar o céu para que não chova nos dias de sua profecia, e têm poder sobre as águas para transformá-las em sangue, e de ferir a terra com todas as pragas sempre que quiserem. E quando tiverem terminado seu testemunho, a besta que sobe do abismo sem fundo fará guerra contra eles, e os vencerá e os matará. Então, aqui é a primeira vez que aparece uma menção sobre a besta, só que mais para frente vai falar sobre a besta, a gente fala um pouco mais, tá? Então, o que a gente está entendendo até aqui? Lendo até aqui. Haverá um período de grande tribulação, como nós temos visto, como já profetizado também por Daniel e por Jesus Cristo. Nós já falamos isso ontem. Esse período total é dividido por 2. O primeiro período é um período onde ainda haverá conversão. 2 testemunhas irão testemunhar Cristo com poder. Com poder, como nós temos lido aqui. Só que quando essa besta se levanta, essa besta fará guerra contra essas 2 testemunhas, os vencerá e os matará. Veja, os matará. Até aqui temos a informação que os matará. Mas vamos ver o que vai acontecer mais para frente. E os seus corpos mortos jazerão numa grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, e também onde também o nosso Senhor fora crucificado. Bom, então, espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Por que espiritualmente se chama Sodoma e Egito? Por quê? O lugar tornou-se como Sodoma e como o Egito. Aí você se lembra do que acontecia no Egito, a resistência de Faraó quanto ao ministério de Moisés, ao revelar Deus, a salvação de Deus, liberar o povo, deixar o povo embora, mas o Egito resistiu todas as pragas até o final. E Sodoma, Vocês sabem o que aconteceu com Sodoma. Então, espiritualmente, os povos estarão assim.
E o lugar é também o lugar onde o nosso Senhor foi crucificado. E aqueles povos, dos povos e famílias e línguas e nações, verão os seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em túmulos. Então, os corpos estarão ali expostos dessas 2 testemunhas para todos verem, olha, eles estão mortos ali, morreram, 3 dias e meio. Versículo 10. E aqueles que habitam na terra regozijar-se-ão sobre eles e alegrar-se-ão e darão presentes uns aos outros, porque estes 2 profetas haviam atormentado os que habitam sobre a terra. Então eles iam se alegrar com a morte desses profetas que estavam atormentando os que habitam sobre a terra. Claro, né? Com a sua mensagem que ninguém queria dar ouvido. Era uma mensagem amarga para eles, né? Versículo 11. E após os 3 dias e meio, olha o que vai acontecer. O Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e eles ficaram de pé, e um grande temor caiu sobre aqueles que os viam, e eles ouviram uma grande voz do céu dizendo: subam para aqui. E eles subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os contemplaram. E na mesma hora houve um grande terremoto, e a 10ª parte da cidade caiu, e no terremoto muitos foram mortos, 7.000 homens, e os remanescentes estavam atemorizados e deram glória ao Deus do céu. Então, por fim, Deus ainda realiza um grande sinal para ver se converte alguns, né? Para dar oportunidade para alguns. Esses 2 profetas, essas 2 testemunhas, que irão anunciar a salvação, mesmo em um período de tribulação, que serão mortos por essa resistência dessa besta que vai se levantar. Eles ficam mortos 3 dias e meio, expostos ali para todos verem. Só que o Espírito de Deus entra neles e eles ressuscitam. E na sua ressurreição, todos que estão contemplando isso ouvem Deus falando: sobe aqui. E eles, ressurretos, sobem. E no momento que eles sobem, vem um trovão, abala a terra, 7.000 homens morrem. E uma outra parte, os remanescentes, aqueles que ficam, uma parte dá glória a Deus. Por fim, reconhece. Por fim, dá glória a Deus. Versículo 14. O segundo ai se passou, e eis que o terceiro ai se aproxima rapidamente. E o 7º anjo soou, e houve grandes vozes no céu dizendo... Quando fala que o segundo ai se passou, é porque houve os primeiros 4 ais, e o anjo falou, ai da terra por causa dos próximos 3. Então, dentre os próximos 3 já foi o primeiro e o segundo. O segundo se passou, e eis que agora o terceiro se aproxima rapidamente. E o 7º anjo soou, e houve grandes vozes no céu dizendo, os reinos deste mundo se tornarão reinos do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre e sempre. E os 24 anciãos que estavam assentados diante de Deus e os seus assentos, em seus assentos, prostraram-se sobre suas faces e adoraram a Deus, dizendo, a ti damos graças, ó Deus, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e eras e hás de vir, porque tomastes para ti teu grande poder e reinastes. E iraram-se as nações, e chegada a tua ira e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e para que tu dês recompensa aos teus servos, os profetas, e aos santos e àqueles que temem o teu nome, pequenos e grandes, seu testamento. E houve relâmpagos e vozes e trovões e um grande terremoto e grande granizo. Então, o que João vê aqui? Ele vê o anúncio do reino de Cristo. Agora quem vai reinar é Cristo, é o Senhor. E tem um templo, um novo templo, templo no céu. Inclusive, quando abriu, João vê
o templo de Deus no céu, novo templo, um outro templo, um não visto antes. E o que ele vê no templo? A arca do testemunho, a arca da aliança. Vocês se lembram o que aconteceu com a arca da aliança? Sumiu, desapareceu. Nós vemos nos textos que a arca não foi mais vista e o profeta disse: nunca mais dirão a arca da aliança do Senhor, nem farão uma cópia dela, acabou. Essa arca representava a velha aliança. Ela vai passar e virar a nova aliança em Cristo. Nunca mais, não precisarão mais falar sobre a arca, lembrar da arca, não precisarão mais fazer uma arca como aquela, né? Deixa eu até pegar esse versículo aqui para a gente ler junto. Deixa eu abrir aqui. Vamos lá, recapitulando. Então João viu o templo no céu. Templo aberto, ele vê a arca do testemunho. Vocês se lembram, em Jeremias 3, nós lemos esse ano, que a profecia dizia que, com o passar do tempo, Deus nos daria pastores que nos alimentaria com conhecimento e entendimento, e isso acontecerá quando vós fordes multiplicados e aumentados na terra. Naqueles dias, diz o Senhor, eles não dirão mais a arca do pacto do Senhor, nem isto virá à sua mente, nem se lembrarão disto, nem a visitarão. Isto não acontecerá nunca mais. Então Jeremias está dizendo que chegaria um tempo onde os pastores que apacentam com conhecimento e entendimento, entendendo a nova aliança, não diriam mais a arca da aliança do Senhor. Nem isso viria à mente, nem seria lembrado. Não faria mais menção de que a aliança era daquela forma, a velha aliança. Não, agora é uma nova aliança. Não dirão mais a arca da aliança do Senhor. Então, a arca da aliança passou. Nunca mais foi vista, não poderia nem fazer cópia, réplica dela. Só que lá em Apocalipse 10, aparece a arca da aliança. E alguns, 10 não, 11, né? Desculpe. Alguns que hoje em dia usam uma réplica da Arca da Aliança para adorar a Arca da Aliança, fazer cortejo da Arca da Aliança, falam assim: não, lá em Jeremias disse, nunca mais dirão a Arca da Aliança, mas lá em Apocalipse a gente vê a Arca da Aliança. Só que aqui em Apocalipse a gente vê a Arca da Aliança no céu, no templo do céu, não está na terra mais. Veja, versículo 19: e o templo de Deus foi aberto no céu, e foi visto no seu templo a arca do seu testamento. E houve relâmpagos e vozes e trovões. Então, eu já vi um vídeo de um líder religioso querendo defender a adoração à Arca da Aliança, o cortejo da Arca da Aliança, dizendo isso. Não, dizem que a Arca da Aliança é coisa do Velho Testamento, mas está lá no Apocalipse. Ela aparece no templo. No Apocalipse mostra que a arca ainda está no templo. Não, na terra não. No céu. Da terra sumiu, desapareceu, foi recolhida. Ninguém achou mais a Arca da Aliança. Então não tem base pegar o que está escrito em Apocalipse e querer dizer que a gente pode hoje ficar cortejando a Arca da Aliança, estendendo a mão para a arca. A Arca da Aliança é a presença de Deus. Não, negativo. Isso é idolatria, isso é sincretismo religioso. Bom, vamos lá para o capítulo 12. Capítulo 12, ele também é um pouquinho complicadinho, mas vamos devagar. Vamos falar algumas coisas para não misturar muita coisa aí na sua mente. Capítulo 12, versículo 1. E apareceu uma grande maravilha no céu. Uma mulher vestida
com o sol, com a lua, debaixo dos seus pés, e sobre a sua cabeça uma coroa de 12 estrelas. E ela, estando grávida, gritava com dores de parto, sofrendo para dar à luz. E apareceu outro sinal no céu, e eis que um grande dragão vermelho, tendo 7 cabeças e 10 chifres, e 7 coroas sobre as suas cabeças. Ponto. Então, aqui está falando sobre uma grande maravilha. Que grande maravilha é essa? Uma mulher que estava gritando com dores de parto, sofrendo para dar à luz. O que nós lembramos disso? Gênesis 3, que o Senhor disse que as dores da mulher para dar à luz multiplicaria. E nós nos lembramos também do que disse Isaías, lá no capítulo 7. Vamos ler juntos. Isaías, capítulo 7. Quando Isaías falou sobre isso aqui, versículo 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e se chamará seu nome Emanuel. Então, uma virgem dará à luz, será algo maravilhoso. Emanuel, maravilhoso, Deus conosco. Esse vai ser o seu nome. João está falando que ele viu esta cena, lembrando que o Apocalipse ele é atemporal e não precisa você ficar aí questionando como pode isso. Deus é dono do tempo. Ele tira João da realidade e leva João para a eternidade para ver coisas que já aconteceram e que vão acontecer. Apocalipse 12, ele fala sobre uma grande maravilha, uma mulher está grávida gritando dores de parto para dar à luz. E porque nós entendemos que faz menção à Virgem Maria quando deu à luz a Jesus. Versículo 3. E apareceu outro sinal no céu, e eis um grande dragão vermelho, Satanás, tendo 7 cabeças e 10 chifres e 7 coroas sobre suas cabeças. E a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu. Quando Jesus disse, vi Satanás caindo do céu como um relâmpago, e lançou-o sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que estava pronta para dar à luz, para devorar o seu filho assim que nascer. Herodes, quando fica sabendo do nascimento de Jesus, manda matar todas as crianças, inspirado por esse dragão, por Satanás, para tentar matar o filho da virgem assim que nascer. E ela deu à luz a um filho homem, que há de governar todas as nações com um cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Jesus. E a mulher fugiu para o deserto, onde ela tem um lugar preparado por Deus, para que ali a alimentassem, para que a alimentassem ali por 1260 dias. E houve grande guerra no céu. E Miguel, agora já vai para o tempo voltando para o tempo da tribulação, a metade do tempo, onde vai haver uma peleja, uma batalha no céu. E houve grande guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. E lutou o dragão e os seus anjos, e não prevaleceram, nem seu lugar se achou mais no céu. E o grande dragão foi lançado fora. Aquela antiga serpente, lembra da serpente lá no Éden? Aquela antiga serpente, chamada de Diabo e Satanás, que engana todo mundo, ela foi lançada à terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E eu ouvi uma alta voz dizendo no céu, agora chegou a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual os acusava dia e noite diante de Deus. Então, o que Jesus trouxe? O reino. Uma virgem
deu à luz a um filho. No seu nascimento, Satanás, tentador, sedutor, tentou convencer Herodes para matá-lo, não conseguiu. Ele fugiu para o deserto com a mãe, ficou um tempo lá no deserto com a mãe. Do deserto eu o chamei, já dizia a profecia. Bom, agora ele está com o pai, como diz o texto. Houve uma peleja, uma batalha no céu, Satanás foi resistido, foi lançado na terra, mas a vitória de Jesus trouxe vitória ao seu povo. Chegou a salvação, a força, o reino do nosso Deus está sobre nós agora, porque o acusador foi derrubado. Ele não tem mais autoridade para nos acusar. Versículo 11. Agora volta um pouco para o tempo da tribulação. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e eles não amaram as suas vidas até a morte. Então, aqueles que não amarem a própria vida, pode me matar, pode tirar a minha vida, mas eu não nego Jesus. Por isso, regozijai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e o mar, porque o diabo desceu até vós com grande ira, pois ele sabe que pouco tempo lhe resta. E quando o dragão viu que foi lançado na terra, ele perseguiu a mulher que dera à luz o filho do homem. À luz o filho homem, desculpe. E à mulher foram dadas 2 asas de uma grande águia para que ela pudesse voar para o deserto, ao seu lugar, ali onde é alimentada por um tempo e tempos e meio tempo, longe da face da serpente. Então, aqui volta para falar um pouco sobre o tempo da tribulação. Vocês já sabem, 7 anos dividido em um período. E nesse primeiro período, que são um tempo, 2 tempos, ali alimentada por um tempo e tempos e meio tempo, longe da face da serpente. E a serpente lançou da sua boca água, como a de uma inundação, atrás da mulher, para fazer com que ela fosse carregada pela inundação. E a terra ajudou a mulher. E a terra abriu a sua boca e engoliu a inundação, que é o dragão lançado de sua boca. E o dragão irou-se com a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardaram os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então, Satanás tentou de todas as formas, não conseguiu, foi vencido, mas nesse período aí de tribulação ele ainda vai tentar perseguir alguns, o povo remanescente, mas aqueles que guardarem os mandamentos de Deus e o testemunho de Cristo também serão guardados e protegidos. Vamos com calma, amanhã a gente vai falar mais, algumas coisas que nós estamos lendo aqui vão se repetir e a gente vai tendo um entendimento mais claro, um entendimento melhor, tá? Cenas que estão narrando o Apocalipse, o que vai acontecer no futuro, tá bom? Um abraço, gente, de fé e força. A gente fica por aqui. Amanhã a gente se encontra, se Deus quiser. Tchau, tchau.